sentindo algo, né, de tanto tempo. Mas tem uma coisa que você falou aí que eu gostaria que você falasse até um pouquinho mais. É uma coisa que eu gosto muito, que é essa questão de que quando a gente fica ressentindo, repensando, a gente está fortalecendo aqui dentro questões neurais mesmo, físicas. Que você falou aí assim, quando né, na terapia positiva, quando você fala uma coisa negativa, você tem que falar três positivas. Perfeito. Porque a gente sabe que na questão neural mesmo, quando eu estou reforçando aquele canal de pensamento, o meu neurônio modifica. Exato. É isso aí. Me É isso fala aí. mais disso, como é que é É. isso? Muito legal. E assim, doutor, tudo que você está falando faz totalmente sentido. A gente pensa muito parecido a questão do perdão, e isso é muito legal, né? Porque existem várias formas de se abordar o perdão, mas duas coisas que você falou, doutor, que são, eu acho que são muito interessantes de falar, de comentar também, que é o fato de as pessoas têm que entender que a nossa mente ela é atemporal. Né? Então, ela é atemporal. Então, se você vai buscar, ou se você relembra alguma coisa do passado, por mais que esteja no passado, enquanto você está relembrando, você está vivenciando ele agora. Então, você vai tendo todos os sintomas físicos e emocionais daquela época. Né? Então, assim, você está revivendo um trauma, um momento negativo, e está simplesmente se chicoteando. Você está se machucando. Né? Você não está fazendo nada de positivo. Você não está querendo tirar uma informação, um aprendizado daquilo. Você só está querendo se machucar. Porque você quer, ou, de novo, inconsciente, se sentir uma vítima, ou tentar atacar de alguma forma, trazer a vingança de alguma forma. Né? Agora, nesse outro ponto que a gente conversou da neuroplasticidade, caminhos neuronais, né? Isso eu gosto muito de explicar e falar também, porque, cara, é ciência, é fato, não é uma viagem, né? Isso daí é cientificamente comprovado. Então, assim, se a gente repete um padrão durante muito tempo, a gente automatiza esse padrão. Por que a gente automatiza? É uma coisa do nada? Não, é porque a gente cria caminhos neuronais, e o cérebro, ele é safado, ele é sem vergonha, ele quer ficar tranquilão, ele quer gastar menos energia possível. Ele tem esse padrão, ele é o órgão que mais gasta energia do nosso corpo, e ele tem um padrão de quanto menos energia eu gastar, melhor. Então, por isso que ele automatiza muita coisa. Então, se você repete um padrão de pensamento ou de comportamento muito frequente, o que ele vai fazer? Ele vai entender que esse padrão é o mais natural que você tem, então ele vai ativar, ele vai criar ele vai pavimentar a estrada neuronal, então ele vai botar concreto, vai botar outdoor, vai deixar maravilhoso lá para você, ó, e bonitão. E os outros caminhos possíveis vai estar um matagal, você vai ter que desbravar, você vai ter que fazer acontecer aquilo lá. Então, todo o processo de mudança, né, doutor, é assim, principalmente perdão, porque a gente não está acostumado a perdoar, o ser humano não está acostumado a perdoar. Né? Ele tá muito mais acostumado a culpabilizar ou se vitimar do que realmente perdoar. Então, perdoar não é fácil. Não é fácil, não é um comportamento fácil de ter, não é uma decisão fácil. Agora, se você consegue entender o processo e entender o caminho, você se predispõe a abrir esse matagal e criar um novo caminho neuronal. Criar um caminho neuronal que vai fazer mais sentido para você. Porque lembra sempre, né, galera, a ideia principal é que você está fazendo o perdão para se libertar de algo. Você está trabalhando o perdão para se libertar. E olha o que é mais legal, né, doutor, de entender. Dentro do meu consultório, isso é muito comum. Quando a pessoa ela tem um problema sério em perdoar os outros, se o externo é muito difícil para ela, imagina o interno. Então, o auto-perdão é terrível para essa pessoa. Então, imagina só, além dela culpabilizar os outros, ela ainda tem uma crítica ferrenha a ela mesma. E aí, o que acontece? Ela se sabota, ela começa a fazer um monte de coisa negativa por causa disso, né? Então, olha só Peraí, aonde a gente vai chegar com isso, né? peraí. Eu vou continuar no outro ainda. Calma. Se deixar, eu Nós desinvesto ainda, aqui. eu vou ficar nesse outro um pouquinho mais. Porque você falou uma coisa aí, que esse negócio
É terrível, né? Quando eu coloco no outro a responsabilidade do que eu estou sentindo. E isso é uma Perfeito. coisa muito séria, porque se eu colocar no outro a responsabilidade do que eu estou sentindo, quer dizer que eu não estou tendo um controle sobre as minhas opções. Eu permito, olha o poder que você está dando para o outro. Olha, Exatamente. porque o outro me magoou em determinado tempo, né? E se eu fico ressentindo, repensando, igual você falou, né, reforçando isso no meu cérebro, e aí sempre vai estar na minha lembrança. Olha o poder que eu estou dando para o outro. É o oposto do que a gente deseja, Ah, né? O perfeito. desejo nosso é que a gente tenha o poder, né? E essa questão do perdão, mas nós não vamos sair fora do perdão de si mesmo, não, viu? Tá. Não, porque isso aí porque igual eu comecei falando, essa questão do interno, né? É interno, gente. É interno. O outro nem está do seu lado, o outro não liga, o outro no telefone. E você está ali, é aqui dentro, ó, aqui dentro. Igual o Gabriel falou, você está reforçando coisas aqui dentro que são prejudiciais para você mesmo. Uhum. O outro tem. É aqui, aquela história do veneno do Shakespeare que você falou, né? É você bebendo veneno, como se a gente pudesse pensar assim, e essa questão da vingança, quer dizer, na verdade, você está se prendendo no outro. Exato. Você Você está se algemando ao outro, né? e, e parece que cada vez você coloca uma algema, mais uma algema, né? Cada hora você Sim. vai e coloca. É, até uma colega aqui colocou, perdão é uma palavra muito forte, vamos partir do alto perdão e seguir a vida mais leve, que é mais realista. Nós vamos entrar nesse alto perdão, viu, Bia? Porque, só voltando aqui no outro, né? Porque esse outro, se eu faço isso, eu que vou, igual você falou, eu vou colocando essas algemas, eu vou me prendendo no outro, né? Uhum. E se fosse prendendo uma coisa boa, ainda ia, né? Sim. Mas esses sentimentos que você levantou aí, que a gente vai reforçando no cérebro, nós sabemos hoje que, por exemplo, quando você ressente, inclusive, né, tem uma patologia que é o pós-traumático, né? Aquelas pessoas Sim. que viveram uma experiência traumática e elas ficam revivendo, né, essa experiência de tempos em tempos. A gente sabe que quando isso acontece, você tem liberação, igual o Gabriel falou, isso é ciência, nós não estamos viajando, né? Uhum. Nós sabemos que há uma liberação de substâncias, corticoides, né? Uhum. Substâncias que não fazem bem fisicamente para a pessoa, né? E depois nós vamos falar disso. Agora, nós podemos falar do auto-perdão. Deixa eu só comentar, doutora, tanto da doutora quanto surgiu um outro comentário aí, que é muito legal e vale a pena a gente falar, né? Quando a gente fala de perdão, as pessoas acham assim, isso daí a pessoa tem que ser perfeita ou fora da realidade para fazer uma coisa dessa, né? Para perdoar e tal. Mas o entendimento maior é que, assim, quando a gente fala de perdão, e foi o que a gente falou logo no comecinho da live, a gente não tá escolhendo ser o trouxa que vai ser enganado de novo ou vai ser sacaneado de novo. Então, na verdade, quando a gente escolhe perdoar uma ação externa, entenda, a gente não está buscando perdoar uma pessoa específica. A gente está tentando, trabalhando para perdoar uma ação externa negativa a gente. Né? Como foi negativo para a gente. Porque, às vezes, o fato de você perdoar uma situação ou mesmo uma pessoa não vai fazer com que você necessite conviver com ela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entende? Você não é obrigado a conviver com alguém que te sacaneou, que te fez O que mal. não é o perdão? Aí a pergunta é assim, o que não é perdão? Né? Exato. Né? E não É é. que Tem que conviver. Não é. não é. Não tem nada a ver. Né? Então, assim,
o fator principal, acho que tem que ficar claro para a galera é assim, como eu posso me libertar do sentimento negativo que aquela situação me causou. Né? E aquela situação que me causou, ela já me causou, o passado já foi, já passou. O que eu vou aprender com isso e como eu posso seguir a minha vida? Por exemplo, dentro da terapia, da minha abordagem da psicologia positiva, a gente trabalha o passado muito específico. Por quê? Porque o foco maior é no presente, porque é o presente que a gente constrói o futuro. Né, com entendimento, com maior cognição, maior entendimento das emoções, dos sentimentos e tal, que a gente constrói e fica mais poderoso emocionalmente, tem inteligência emocional para lidar com as situações do presente e ter um futuro melhor. E aí, quando a gente olhar para o passado, a gente olha mais munido de ferramentas para lidar melhor com aquilo. Né? Então, a ideia principal é, quando eu escolho perdoar alguém ou algo, ou uma situação, eu não estou escolhendo pela pessoa, não. Eu estou escolhendo para mim. Eu tenho que me libertar daquilo, daquele sentimento tóxico. O sentimento tóxico nunca é positivo para a gente em nenhum aspecto. Então, só para responder esses questionamentos, é isso. É o entendimento de que eu escolho perdoar, mas eu não escolho ser otário, trouxa, e eu também não preciso conviver com uma pessoa que me sacaneou, me machucou de alguma forma. E nem aceitar de novo isso. Eu só preciso tirar isso de mim para que eu continue buscando um autoconhecimento e um desenvolvimento positivo para a minha vida. Eu vi agora a pergunta que fizeram, né, desse negócio de tenho que conviver, né? Não, não, né, de forma alguma. Uhum. E uma outra coisa, porque existe uma coisa também, que existe um pensamento em relação ao perdão, que alguém até colocou a palavra religiosidade aí, que a gente pode entrar também, mas que é o seguinte, fica a sensação, e aí por isso que eu lembrei na verdade eu lembrei do Pai Nosso, porque Tá. né, no Pai Nosso está perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? E algumas traduções dizem assim, perdoar as nossas dívidas como eu perdoo aqueles que têm dívida comigo, né? Uhum. Mas aí isso me fez refletir em relação ao perdão, que quando... Porque a sensação que às vezes dá é que o outro está me devendo um pedido de Uhum. desculpas, Sim, 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 sim. entendeu? Ele me Uhum. magoou, então ele tem uma dívida comigo, que é esse pedido de desculpas. Então ele tem que vir aqui me pedir desculpas. Ou ele tem que me pagar. Ou ele tem que pagar, de alguma Sim. forma, o mal que ele fez, que é o que você falou no início, que às vezes dá um sentimento de vingança, né? Então a gente quer que ele pague, né? Ele tem uma dívida, então eu quero que ele pague essa dívida, né? E perdoar é isso, é quando eu dispenso esse pagamento. Não, Exato. ele não precisa de vir aqui e pedir desculpas, ele não precisa de sofrer, né? Ele pode tá liberado. Porque a sensação que você fala, né, e é uma coisa que eu percebo muito claro também, é, é que, assim, é isso que você falou, a pessoa às vezes tem essa sensação de que está beneficiando o outro, né? Exato. Uhum. Como se eu estivesse sendo condizente com o que o outro fez de mal para mim, né? Uhum. E não é isso, né? Não é eu estou concordando com o que ele fez, eu não estou sendo condizente com o que ele fez, eu estou me libertando do que ele fez.